A gente precisa cultuar a saúde, a performance, os bons hábitos, que é o que eu trabalho com os meus pacientes, né? A cultuação de bons hábitos, praticar atividade física, ter uma boa alimentação, ter uma boa noite de sono, se hidratar de forma constante e adequada. Você já falou que onde auxilia na parte da nutrição, a parte de performance, e onde ela vai auxiliar na parte também de tratamento de uma lesão. Tá no processo de recuperação, para poder acelerar aquele metabolismo. Qual a dica que você dá para quem está machucado nesse momento para poder recuperar um pouco mais rápido através da alimentação correta? Então acho que a gente precisa de diminuição de alimentos inflamatórios, aumento de hidratação, melhora de repouso. E aí a gente tem alguns suplementos que podem auxiliar também, mas antes de pensar nos suplementos, eu acho que a gente tem que fazer o básico bem feito. E muita gente já visa a suplementação sem fazer o básico. Sim. A sede ou a fome, qualquer tipo de sinalização do corpo, eu brinco com os pacientes que é como se fosse alerta de incêndio. Só soa quando já tá pegando fogo, entendeu? Então a gente tem que antecipar esses sinais. Eu falo, cara, pelo amor de Deus, quer pegar? É uma suplementação nova. Às vezes a prova tem uma parceria com suplementação e tá tudo bem. Pô, quero experimentar essa. Beleza, pega, guarda no bolso, mas não utiliza no momento da prova. Pode te dar uma diarreia, pode te dar uma ânsia de vômito, pode te dar dor estomacal e pode trazer algum tipo de desconforto que vai tirar performance dentro daquilo que você está fazendo. Inclusive, segunda-feira agora eu atendi um paciente, começou a lutar jiu-jitsu, corria e fazia academia e às vezes ele treinava 2 vezes no dia. Então, assim, uma parte nutricional totalmente deficiente. Então, uma disponibilidade energética reduzida e provavelmente uma resistência metabólica, uma resistência... Tem mais risco de infecções, né? Tá mais inflamado, é o que você falou ali. Então, você vai fazer meio que um suco, um shot desses componentes. Então, laranja, limão, mel, cúrcuma e beterraba. Você vai fazer, o ideal é tentar não coar esse shot, mas aí você faz um shotzinho e toma antes das competições ali, 30, 40 minutos antes, para você ir para uma meia maratona, para uma maratona, vai ajudar bastante. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio e hoje a gente vai falar sobre alimentação, nutrição com o nosso convidadíssimo Silvio, nosso nutricionista aqui da Player. Para você que veio com algum link de algum amigo, não conhece muita gente, meu nome é Giovanni Renault, eu sou médico de esporte e eu sou fundador da Player Medicina e Fisioterapia Esportiva, uma clínica voltada para prevenção, tratamento e melhora de performance esportiva. A gente vai montar um departamento médico para você. E aqui do meu lado, meu sócio e amigo Danilo Medeiros. Danilo Medeiros, sou fisioterapeuta, sou fisiologista, também um dos sócios fundadores também da clínica. E assim, é uma honra e um prazer gigantesco estar trocando ideia, trocando conhecimento com um cara que entende muito da nutrição esportiva e é um grande amigo da gente. Vamos lá? Silvio Prado. Bom, muito prazer. Prazer pessoal, sou Silvio Prado, nutricionista esportivo. Trabalho aqui com os rapazes aqui na Player também. Tô muito feliz e honrado em fazer parte desse projeto e também poder participar desse podcast, poder trazer a parte da nutrição esportiva à tona aí para as pessoas entenderem, conhecerem mais também, porque eu creio que a nutrição ela tá numa crescente, né, pós-pandemia ali, que as pessoas começaram a se preocupar mais com a alimentação. Então é o momento da gente poder trazer o lado da nutrição esportiva, a importância da nutrição e o que difere, né? Qual é a diferença do nutricionista clínico para o nutricionista esportivo? Bom, perfeito. É isso aí que a gente almeja nesse bate-papo de hoje. E Silvio, antes de entrar nos detalhes de cada ponto que você falou, me fala um pouco da sua trajetória brevemente, como você começou, por que você escolheu ser nutricionista. É claro que todo mundo que escolhe trabalhar com esporte já sempre participou, né? Muito difícil alguém que começa a amar o esporte depois de um tempo e começa a entrar. Como foi pra você isso? Normalmente é assim que acontece, né? O processo. Eu sempre fui atleta, então tentei ser jogador de futebol, joguei nas categorias de base de alguns times, joguei campo, fui federado salão também, cheguei a jogar em instituições com renome, como por exemplo, o próprio Palmeiras, joguei 1 ano lá. Imagina o Silvio jogando no Palmeiras, velho. Imagina o Silvio jogando no Palmeiras. Você que veio jogando bola, pai. Deve ter apanhado pouco lá. Não, apanhei, mano. Sempre, todos. Por isso que tem o ombro zoado, mas sempre apanhei. Mas a vida inteira praticando atividade física e um amante do esporte com contexto geral. Por isso que hoje em dia também eu não atendo somente jogadores de futebol, mas eu gosto de esporte, então eu ando de skate, sei surfar, jogo beach tênis, jogo tênis, vôlei, ping-pong, sou competitivo e gosto de competir. Então sempre tive isso comigo. E óbvio, escolhi a nutrição esportiva também por causa disso, porque me frustrei com o atendimento que eu tive lá atrás, quando precisei de
de um amparo ali por causa de um time que eu precisava perder um pouco de percentual de gordura. Sempre tive o percentual um pouco acima, as pessoas que me conhecem há mais tempo sabem disso. Acima mesmo? Acima mesmo, tipo nível 13%, 14%. E tem até o apelido dele, né? Não sei se ele vai contar, né? Posso contar também. Qual era o apelido que você tinha? Meu apelido é Geleia. Olha aí. E o meu na faculdade era Grilo. Nem sei porquê. É difícil, cara, saber. E o do Danilão, qual que é, Danilão? Aí já sabe, né? Mostrando. É o lado favorito. É o coisa do Quarteto Fantástico. Mas, assim, sempre tive o percentual um pouco acima, que foi algo que me atrapalhou também na minha trajetória no esporte, porque eu sei que só qualidade técnica não é o suficiente. E aí escolhi a nutrição esportiva, a nutrição para se tornar esportiva futuramente, porque eu queria poder auxiliar essas pessoas, auxiliar esses atletas que precisavam, assim como eu precisei lá atrás, e eu não tive tanto amparo e tanto auxílio da forma correta. Hoje em dia eu enxergo que não foi a forma correta, naquela época eu não sabia, mas eu vi que não fazia sentido para mim. Então não se encaixou na minha rotina, não se encaixou na minha realidade, e eu acabei não seguindo, e aí hoje estou aqui do outro lado da cadeira, né? Eu brinco com os pacientes do outro lado da cadeira para auxiliá-los da melhor forma. Legal. Inclusive a gente queria trazer você mesmo para poder falar da área da nutrição, totalmente relacionada ao esporte, tanto atleta amador, tanto de alto rendimento, porque como a gente conversou já, ninguém começa a praticar um esporte e vai direto para alimentação, né? Geralmente ele começa a treinar para depois cuidar da alimentação, compra tênis, compra tudo, investe no máximo que consegue, mas às vezes não faz o acompanhamento nutricional, que é a base. E qual que é a sua visão em relação a isso, da alimentação ser um pilar? Como que ela pode ajudar na melhora do rendimento e para prevenir lesões? Cara, vamos lá, eu falo isso para os pacientes sempre, mas quais são as necessidades básicas do ser humano? Tirando o consumismo, tirando o capitalismo, tirando qualquer coisa, quais são as necessidades básicas do ser humano que a gente pega lá da ancestralidade até os tempos futuros? Sobrevivência, né? Alimentação, hidratação, sono. E aí... E fazer fogo. Naquela época sim. Mas atualmente também a gente tem as necessidades fisiológicas, né? Xixi, cocô, as necessidades. Então acho que essas são as necessidades básicas do ser humano. A alimentação está dentre elas. Então a alimentação ela é muito importante. A gente não vê nada sobre alimentação no colégio, a gente não vê nada sobre alimentação durante a vida. Realmente você tem que buscar esse conhecimento para poder ter acesso. E eu acredito que na vida do atleta faz muito mais sentido, por quê? Porque eles precisam performar. E a performance está correlacionada com o que você recebe de nutriente, o que você recebe de macronutrientes, carboidrato, proteína, gordura. Tudo isso vai fazer com que você consiga conquistar o físico que você almeja e performe, porque muita gente cultua o físico, né? Hoje em dia eu vejo que o que é mais hypado aí é a estética, é o que você mostra, mas tem muita gente que tem estética, mas não tem saúde. Então a gente precisa cultuar a saúde, a performance, os bons hábitos, que é o que eu trabalho com os meus pacientes, né? A cultuação de bons hábitos, praticar atividade física, ter uma boa alimentação, ter uma boa noite de sono, se hidratar de forma constante e adequada. Então acho que esses são os pilares para ter uma vida saudável. E aí as outras coisas vêm como consequência. Sim. Pronto, pegando um pouquinho do gancho, né? Você já falou que onde auxilia na parte da nutrição, na parte de performance, e onde ela vai auxiliar na parte também de tratamento de uma lesão, tá? No processo de recuperação, para poder acelerar aquele metabolismo. Qual a dica que você dá para quem está machucado nesse momento para poder recuperar um pouco mais rápido através da alimentação correta? Cara, primeiramente, diminuir alimentos inflamatórios. Então, tudo que é industrializado, ultraprocessado, esse tipo de alimentação inflama o corpo. O corpo está combatendo uma inflamação por causa da lesão. Então, eu brinco que é como se fossem focos de incêndio. Quanto menos focos de incêndio você tem no corpo, quanto menos inflamação você tem no corpo, você tem uma quantidade contada de bombeiros ali para apagar esse incêndio. Então, eu acredito que quando você diminui essa inflamação generalizada no corpo, por via da alimentação, às vezes uma pessoa que não se hidrata tão bem, então a hidratação é muito importante para a regeneração do tecido também. Então acho que a gente precisa diminuição de alimentos inflamatórios, aumento de hidratação, melhora de repouso. Hoje em dia as pessoas dormem muito mal, dormem poucas horas na noite, isso dificulta muito o processo de recuperação. Aumento proteico, né? Porque a proteína é uma regeneradora de tecido, então quando a gente aumenta a proteína da dieta do paciente, a gente melhora esse processo de recuperação. E aí a gente tem alguns suplementos que podem auxiliar também, mas antes de pensar nos suplementos, eu acho que a gente tem que fazer o básico bem feito. E muita gente já visa a suplementação sem fazer o básico.
Inclusive, claro que tudo vai depender da extensão da lesão, do diagnóstico, do tempo de reabilitação, né? Mas com certeza esse reajuste da alimentação de acordo com o estímulo e a intensidade do exercício naquele momento é fundamental, né? Tanto para o pessoal que está lesionando, que nem você falou, aumentar a quantidade de proteína, talvez diminuir a quantidade energética total, reduzir um pouco para poder também não ganhar peso no momento de reabilitação. E claro que o objetivo é no mínimo manter ou às vezes até ganhar massa muscular durante esse processo, né? Então a gente quantificar isso e o acompanhamento conjunto entre as áreas é fundamental para a gente poder sair mais forte de um processo de reabilitação. Não, total, e o paciente sair beneficiado, né? Porque querendo ou não, quando a gente tem todo esse amparo de informação, fica mais fácil. Tá com um tipo de lesão que ele não vai conseguir ter uma carga de treino tão alta. Então aí é interessante a gente diminuir o aporte calórico, por ser às vezes um paciente que já tem histórico de ganho de peso nesses momentos de férias ou algum momento de pós-cirúrgico, por exemplo. Então a gente faz um controle, uma equalização melhor. Então esse diálogo é super importante para a gente conseguir trazer o melhor para o paciente. Né? E falando dessa parte já de alimentação e lesão, que nem o Danilo comentou, como que você adapta a alimentação para um atleta que é amador e um atleta que é profissional de alto rendimento? Quais são as diferenças e os ajustes que você faz para determinado atleta? É claro que às vezes um atleta amador ele acaba sendo praticamente um profissional, né? Tem diferença ou não tem? E o que as pessoas precisam saber disso? Cara, tem diferença sim. Acho que o atleta profissional ele precisa de muito mais amparo de suplementação. Então a gente com certeza faz mais checagens de exame de sangue. Então ele faz exames de sangue periódicos, onde a gente consegue ter acesso a macro, micronutrientes que estão em falta. Então a gente consegue ofertar a suplementação em base daquilo que realmente está debilitado, em cima daquilo que ele precisa de mais estoque. Obviamente, eles têm um acesso a alimentações muito melhores, um controle de alimentação, normalmente faz alimentações no clube ou em alguma coisa assim, que tem um certo trato, porque tem um nutricionista lá dentro da cozinha que prepara, que tem controle qualitativo, controle de preparo, tudo mais. Então isso tem essas mudanças, óbvio que rotina de treino, por exemplo, atletas do futebol têm muitas viagens, então eles estão sempre em hotel. Em hotel, cara, como é que eu vou montar uma dieta lá, padrão ali, tipo, com opções, óbvio, né, com opções pro paciente, mas no hotel ele não tem daquelas opções. Então eu faço sistema de foto, eles me mandam fotografia pra gente poder equalizar ali, falar, pega um pouco disso, um pouco daquilo outro, a gente molda um prato, ele monta o prato de acordo com o que eu passei e ele tira a foto do prato. Então, com os atletas profissionais eu tenho que fazer esse tipo de serviço, porque a gente sabe que eles estão sempre com uma rotina de viagem, uma rotina de hotel, nunca tem uma rotina tão fixa. Os amadores já conseguem ter uma rotina um pouco mais fixa, então fica mais fácil da gente conseguir moldar. Óbvio que você falou mesmo que alguns amadores chegam a quase no nível de profissional. A gente tem um que a gente compartilha aqui, né? Um goleiro maluco aí, que treina demais, tá sempre ali competindo. Então a gente tem que ter muito cuidado também com a alimentação deles. Então a grande diferença é realmente questão estrutura, porque muda muito, né? A estrutura que tem ao redor, que aí a gente consegue trabalhar melhor. Às vezes a gente tem acesso a informações do clube como sprints, acesso de GPS, quanto que ele tem de percentual de gordura, eles fazem avaliações periódicas, então a gente consegue ter acesso a essas informações. Às vezes no atendimento online de um paciente amador, a gente não consegue ter tantas informações assim quanto num profissional, e óbvio que no profissional a gente precisa dessas informações, porque a gente precisa de performance, né? Tá em contrato, o cara precisa performar, o cara precisa estar dentro de campo. Então a gente tem um cuidado maior nesse sentido. Bacana. E pegando um pouquinho do gancho do nosso goleiro, né, que joga 3 vezes no mesmo dia. Loucura. Loucura. E reclama de sistema imune. Imagina só, o atleta ele começa, a partir de amanhã vou virar vegano. O que muda? O que acontece? A partir de amanhã vou virar vegetariano. Em termos de macros, enfim, para poder não ter uma queda brusca de desempenho, correr o risco de lesão. O que você pensa nessa hora de estar montando o planejamento alimentar? Cara, tem que ser muito adequado o aporte proteico, prioritariamente, né? Porque por ele se tornar vegetariano ou vegano, tem diferença, mas vamos pro vegetarianismo que é mais leve, né? Porque o veganismo já é algo mais intenso. Tem veganos aí que não utilizam nem roupa de algodão e coisas assim. Mas no vegetarianismo tem a diminuição ali, ou o corte, né? No caso do Eloy, ele é ovo-lacto vegetariano. Então ele consome ovo, ele consome leite, derivados do leite. Então a gente consegue ter um aporte de proteína de outras vias sem ser da fonte animal. Mas hoje em dia a gente tem suplementações, então a gente tem whey protein extraído da ervilha, extraído do arroz, extraído da soja. A gente tem proteína da soja pasteurizada, que é de muito baixo custo.
é acessível, é prático de fazer. É óbvio que o paciente tem que ter um pouco mais de... Eu até falei que tem que ter mais variedade alimentar, então o leque dele tem que ser mais aberto, né? Porque o que muda é o aporte de aminoácidos. Então, os aminoácidos essenciais, né? Exato. A gente tem uma gama de 30 aminoácidos que a gente absorve. 21 deles a gente produz. 9 que a gente não produz, a gente encontra nos alimentos, alimentos de origem animal, na proteína animal. Esses 9 aminoácidos a gente consegue encontrar em proteína vegetal. A gente precisa de um grupo dos cereais e um grupo das leguminosas. Não em um alimento só, né? Não. Você precisa associar os alimentos para poder atingir. A gente precisa da associação desses dois grupos. E aí, com a associação desses dois grupos, a gente atinge os 9 aminoácidos essenciais, porém em menor quantidade, e a biodisponibilidade não é igual. Entendeu? Então a gente precisa de um alto consumo deles, uma constância dentro desse consumo, fazer exames periódicos. Normalmente uma B12 dá uma baixada. Em mulheres pode baixar ferro também, pode dar uma anemia ferropriva. Então tem que estar sempre em controle, dependendo de fluxo menstrual. São várias questões, né? A gente tem que estar analisando. Mas tem que ter um cuidado maior. Normalmente, para ganhar massa muscular nesses atletas é mais difícil, porque ainda mais com desgaste, né? Quantidade de jogos, quantidade de treino. Então a gente tem que estar sempre equalizando esse consumo proteico e sempre atento também na variedade da alimentação, porque é muito importante pro cara não enjoar também. E geralmente quando alguém toma essa decisão de virar vegetariano, ele tem que fazer uma transição de maneira gradual, ou você acha que já dá para poder fazer uma mudança mais abrupta ali? O que você vê mais na sua prática? Cara, o recomendável é fazer uma mudança mais gradual, mas as pessoas às vezes chegam determinadas a mudar. Porque viu um vídeo, porque leu um documentário, porque alguma coisa aconteceu, e ela fala, não, a partir de hoje eu não quero mais. E aí, óbvio que o corpo sente. Eu vou contar um relato de um paciente, ele não é nem vegetariano, mas só para vocês verem como o corpo, por isso que a variedade alimentar é importante. Eu tenho um paciente que morava no sul, jogava bola lá no sul, sempre comeu carne, nascido no sul do Brasil, então, muito churrasco, muita carne vermelha, sempre. Foi jogar na Espanha, então tá jogando lá no Real Betis da Espanha, chegou lá em 3 meses, ele não se adaptou com a carne, disse que a carne não era gostosa, começou a comer muito peixe, muito frango. Com 3 meses, início de anemia ferropriva, baixa de B12, então teve que fazer suplementação de ferro, fazer suplementação de B12, com 3 meses de ausência de carne vermelha. Então só para você ver como o corpo sente, e a gente precisa estar sempre atento também nessa fase de transição para ver se não tem nenhuma queda imunológica, se o paciente não apresenta cansaço, fadiga excessivo. Mas ele não deve ter ingerido proteína direito ali também, né? Para ter caído o B12 e ter já virado uma anemia ferropriva, dificilmente foi só a carne o problema ali, né? Tem a questão de transição de cultura, a transição alimentação, deve ter comido menos de aporte geral, com certeza. Talvez a ansiedade ali, dificuldade horário de... também. Caro também, às vezes, né? Comida mais cara, tem dificuldade de cozinhar. Sabia que o horário muda? Por exemplo, é isso que é muito louco, né? Aqui no Brasil, a gente tem costume dos atletas treinarem de manhã bem cedo, né? Os atletas se apresentam ali 8 horas no CT, 9 horas estão treinando, meio-dia, 1 hora estão almoçando no máximo. Na Espanha, os caras almoçam 2h30 da tarde. Então, tipo, o número de alimentações era menor. Então, ele estava se acostumando com o fuso, com todo esse lance. Então, na parte da tarde, às vezes, ele ausentava a alimentação porque descansava, porque dormia, porque sentia sono. Então, ele fazia meio que 3 refeições fortes no dia, que era insuficiente, aí entra esse lado também. Então, são vários fatores, né? Mas só para mostrar como tem que ter esse certo cuidado quando faz uma transição de um tipo de alimentação para outro, porque o corpo está acostumado a um tempo daquela forma, entendeu? Então, qualquer transição brusca, seja lá qual for, na área profissional, independentemente, a gente precisa de uma certa cautela ali para não gerar mais episódios como esse, por exemplo. E ele era já seu paciente? Já acompanhava com você já ou não? Já era meu paciente, a gente faz um acompanhamento, só que quando ele foi pra lá ficou mais difícil por causa de fuso, adaptação, tudo mais, a gente ficou um período sem fazer o acompanhamento, e aí ele me trouxe esse relato, e aí a gente fez um atendimento, adequou, nunca mais teve, tá lá já há 1 ano e pouco, e nunca mais teve nenhum tipo de episódio, encontrou um lugar onde ele conseguia a oferta de uma carne vermelha de qualidade que ele gostava, e aí a gente conseguiu fazer a oferta dentro da dieta para ele também. Então é tudo questão de adaptação, só que a gente sabe que às vezes o jogador chega, tem que procurar casa, tem que procurar N coisas ali do meio externo, né, que acabam dificultando até na parte da alimentação. Sim, inclusive aqui, às vezes, quando eu pego bastante paciente com lesões, né, trabalho bastante com isso, e sempre pergunto também em relação ali, claro, de uma maneira um pouco mais direta, em relação à alimentação, como que tá, e sabendo um pouco a rotina de treino, e muitas vezes os atletas que têm dificuldade
de voltar de uma lesão ou sempre sofre lesões recorrentes, muitas vezes ele está associado a excesso de treino e falta de alimentação. Inclusive, segunda-feira agora eu atendi um paciente que ele começou a lutar jiu-jitsu, corria e fazia academia, e às vezes ele treinava 2 vezes no dia, e geralmente era de manhã, ele não tomava café da manhã, era só uma banana e um café, depois um intratreino que era... O que era mesmo? Acho que era uma outra banana e já ia direto. Então, assim, um aporte nutricional totalmente deficiente, então uma disponibilidade energética reduzida e provavelmente uma resistência metabólica, uma resistência... tem mais risco de infecções, né? Tá mais inflamado, é o que você falou ali. Então, acho que avaliar isso aí também nesse processo é importante. Fora o overtraining, né? Exatamente, fora isso exatamente, overtraining. Meu lado fisiologista aqui quase infartou agora de ouvir tanta informação. E às vezes acha que o problema estava no treino, entendeu? E é difícil o paciente entender essa hora que ele tem que treinar menos. É difícil, complicado. E às vezes o treinar menos não quer dizer que a pessoa tá treinando mal, né? Exatamente. Às vezes o treinar menos é melhorar a qualidade, assim como na alimentação. Como é que você equaliza uma alimentação para um cara que faz 2 treinos seguidos? Ele precisa de mais... Se não gosta, porque eu até fiz um reel sobre isso, sobre treinar leve, né? Tem muita gente que fala, mas eu não gosto de treinar pesado, eu gosto de treinar leve. Só que se você gosta de treinar em jejum, por exemplo, ou só com uma banana, a gente tem que melhorar o aporte na noite anterior. Então o jantar tem que ser excelente, entendeu? A gente precisa de uma suplementação intra que vai fazer mais efeito do que a banana que ele come entre um intervalo entre um treino e outro. Até essa banana ser digerida, absorvida, chegar na corrente sanguínea, isso leva tempo. A suplementação, a gente ganha tempo nesse sentido. Então, aí entra o olhar do nutricionista também de conseguir trazer esse ajuste para que às vezes ele consiga manter a carga de treino, só que tenha uma melhor recuperação. Às vezes, como que é o sono desse atleta? Ele descansa bem? Entende? Então, hidratação. Eu vejo muitos atletas, no meio do futebol é bizarro. A quantidade de atleta que se hidrata mal é gigantesca. Então, tipo, é mais fácil você encontrar atletas que não bebem água do que atletas que bebem água. Você fala pro cara, pô, mas você bebe água? Bebo. Quanto você bebe? 2 litros. O cara treina 2, 3 horas no sol de manhã, ele perde água pra caramba ali durante o treinamento e acha que com 2 litros, com a quantidade de massa muscular que normalmente os atletas têm, é suficiente. E aquele lance, né? Só bebe água quando tem sede, que é um erro. Porque a sede ou a fome, qualquer tipo de sinalização do corpo, eu brinco com os pacientes que é como se fosse alerta de incêndio. Só soa quando já tá pegando fogo, entendeu? Uhum. Então a gente tem que antecipar esses sinais. A água é assim, ó. Mantenha um copo sempre próximo de você, vá sempre se hidratando em pequenos goles. De preferência, se você quer uma hidratação mais rápida, água em temperatura ambiente. Porque o nosso corpo absorve tudo que é quente, nada frio. Então ele tem que aquecer para depois absorver. Se já tá em temperatura ambiente, fica mais fácil a absorção. E aí, nesses momentos, às vezes, de entre um treino e outro, tomar água em pequena quantidade, água em temperatura ambiente é o ideal. E que você falou da água é importante, porque às vezes a gente só pensa na alimentação, né? Às vezes o pessoal vai fazer uma prova, vai correr, ou num jogo, e só, às vezes, vou tomar um gel, não sei o que, e acaba esquecendo da água. Até porque durante uma partida ou uma corrida, você tem que minimizar até 2% do seu peso corporal, né? Mais que 2% do seu peso corporal que você perde em hidratação, você já tá perdendo muita performance, chance aí de câimbras, até de alguns eventos cardiovasculares, né, uma arritmia, alguma coisa, se já tiver um gatilho, né, então a hidratação é fundamental mesmo. Então, às vezes, fazer uma estratégia de pesar antes de uma prova, pesar depois, ver a quantidade que você perde de líquido e tentar tomar isso durante a prova, ou o mínimo que você consegue para não ter nenhuma intolerância ali. E treinar o intestino, né? O training the gut, né? Que é fundamental ali para poder gerar a melhor adaptação dos treinos, né? E evitar esses eventos aí. Total, o pessoal pensa que é só tomar carbo em gel que tá tudo resolvido, vamos colocar carbo pra dentro que vai me dar energia, quando na realidade a gente precisa de potássio, magnésio, até mesmo sódio, né? Que é muito importante, que as pessoas normalmente negligenciam, às vezes colocam ali uma cápsula de sal no começo do treino, mas aí não administra nada durante, às vezes tem uma taxa de sudorese, que é uma perda de líquido muito grande, e aí o poder de reidratação não é suficiente de acordo com a taxa de sudorese. Então é isso, eu sempre indico para os meus pacientes, pesar antes, pesar depois, principalmente nos treinos longos, os que se assemelham com uma maratona, uma meia maratona, para a gente poder calcular essa taxa de perda e conseguir ofertar para ele para melhorar a performance, porque o músculo sem água é um músculo que não contrai direito, né? Não, exatamente, assim, outra coisa, tem muita corredor, né, principalmente meio maratonista, cara, hoje na prova X eu vou testar o novo Carbogel. O que é que pode acontecer quando eu tomar um negócio? Usar outro pré-treino. Ou usar outro pré-treino. Eu brinco com os pacientes que é tipo um macaquinho de zoológico.
sai pegando tudo, entendeu? E eu brinco, falo, cara, pelo amor de Deus, quer pegar, é uma suplementação nova, às vezes a prova tem uma parceria com suplementação e tá tudo bem, pô, quero experimentar essa, beleza, pega, guarda no bolso, mas não utiliza no momento da prova. Pode te dar uma diarreia, pode te dar uma ânsia de vômito, pode te dar dor estomacal e pode trazer algum tipo de desconforto que vai tirar performance dentro daquilo que você está fazendo. Então eu acredito que a gente tem que... Quer testar? No treino. E ali fica muito mais fácil, passou mal, pode parar, não tem esse tipo de problema, a gente faz o treino no outro dia, a gente reajusta a parte da suplementação, mas utilizar no dia da prova não é recomendável, porque corre esses riscos, né? Pode não dar nada, mas pode acontecer. Pode dar. Então, pegando um link, no caso que você já falou da parte da suplementação, vamos imaginar, uma dica de suplementação que você pode estar dando agora para quem está ouvindo a gente. O que é ideal? Que tipo de suplementação? O que fazer para quem vai começar uma atividade física? Cara, assim, a gente tem que avaliar que tipo de atividade física é essa, né? Porque dependendo, se é uma, por exemplo, na corrida, a gente tem uma perda de eletrólito muito grande, diferente da academia, normalmente, onde as pessoas não têm uma perda de eletrólito tão grande assim. Claro, devido à proporção do treino, né? Tem pessoas e pessoas, treinos e treinos, então isso vai depender. Agora, suplementações básicas que eu acho que são fundamentais, creatina, né? A creatina é uma suplementação incrível, eu brinco com os pacientes que é uma dos melhores suplementos que tem. Ele aumenta a força de contração muscular, melhora a hidratação do músculo, tira aquela sensibilidade à fadiga, ao cansaço, né? Melhora a recuperação muscular também e até serve como ATP para a célula. Então eu acredito que é um suplemento muito bom. O Whey Protein acaba sendo um suplemento que a gente utiliza bastante na clínica porque traz praticidade. Hoje em dia, em meio à rotina dos pacientes, a rotina das pessoas, corrida, a gente consegue ofertar uma proteína que melhora, querendo ou não, a saciedade do paciente, que melhora ali o conforto gástrico, né? A pessoa não sente tanta fome, que também traz o aporte proteico, que normalmente é o que as pessoas deixam aquém. Comer carboidrato é fácil, um monte de gente come carboidrato, mas proteína é difícil, entendeu? Então eu gosto bastante dessa utilização do Whey Protein, da creatina. Gosto também de suplementos eletrólitos mais voltados para a corrida, como eu atendo bastante atleta maratonista, triatleta. Utilizo bastante eletrólitos, tem uma gama aí infinita, temos diversas marcas que têm um grande potencial, diferença entre um tipo de eletrólito e outro, que dá para a gente fazer essa manipulação de acordo com a taxa de sudorese do paciente também. Você calcula a taxa de sudorese? Como que você faz isso? A gente vê a taxa de perda de peso, né? Através do perda de peso de água, né? Exato, a gente vê a perda de peso durante a atividade física e aí tem que entrar abaixo desses 2%, né? Eu já levando em consideração o que você falou, Danilo, na minha prática, assim, eu sempre obedeço e sigo o que tem evidência que realmente é mais consolidado na literatura. E que nem o Comitê Olímpico Internacional libera para atletas de alto rendimento que não é considerado doping, né? Eu gosto, que nem você falou, da creatina, beta-alanina, bicarbonato, cafeína e nitrato. Então, assim, na minha prática, eu não fujo muito disso. Algumas vezes eu entro com ômega 3, com a cúrcuma, mas eu acabo que foco mais nessas estratégias desses suplementos que eu acho que evoluem muito bem. São ótimos suplementos, acho que a beta-alanina, o único relato dela é um pouco daquele efeito colateral, né? Formigamento, né? Que tem alguns pacientes que demonstram um certo repúdio, né? Não gostam dessa sensação, então aí você pode diluir o consumo, você pode dividir esse consumo, trazendo mais conforto, porque a beta-alanina tem que ter uso crônico igual a creatina, então a gente precisa de um uso diário ali, de uma quantidade diária, para poder manter os estoques lá dentro da musculatura e ter a performance, né? Tem gente que acha que essa coceira já traz a performance que a gente precisa. Eu particularmente eu gosto também, eu acho que me dá vontade de treinar, entendeu? Exato. Mas tem pessoas que não gostam. Então aí você tem uma certa diferença. O nitrato eu uso muito com atleta maratonista, triatleta, até meio maratonista. Eu gosto bastante de usar por causa da questão da vasodilatação, auxiliar no fluxo de sangue. Esse nitrato você já até deu um exemplo já anteriormente pra gente. O nitrato, quem não sabe, é encontrado na beterraba, né? Que é fácil ali. Claro que em pó eles vendem, mas acaba sendo caro, né? Mais caro. Mas que fazer uma receitinha em casa, 1 hora, meia hora do treino, pode ajudar, né? Porra. Para uma dica prática pra galera aí. Cara, separa o papel e a caneta aí, ó. Uma laranja. É o pump. É a receita do... Cara, isso aí vai te fazer... Ó, o bloco de notas aí, já compartilha depois. Já anota. Uma laranja, aí pode ser qualquer laranja, tá? Laranja seleta, Bahia. Eu particularmente gosto da Bahia, porque ela tem bastante caldo. Então, uma laranja Bahia, um limão... O caldo, né? Você vai espremer a laranja. Beleza. Eu tô falando os ingredientes primeiro. Ah, tá. Uma laranja, um limão, beleza. uma colher de sopa de mel,
tá bom? Eu gosto de colocar uma colherzinha de cúrcuma ou açafrão, depende de como vocês gostam de chamar, mas também é legal a gente colocar nesse shot. E aí você vai misturar esses ingredientes, você vai espremer a laranja, modo roots mesmo, tá, gente? Então, e a beterraba, né? Não posso esquecer da beterraba. Você vai espremer a laranja, espremer o limão, colocar o mel, colocar a beterraba, que você já deu uma trituradinha nela, crua mesmo, o ideal é que seja crua, tá? Porque tudo que você cozinha, você tem uma perda nutricional durante o fator de cocção. Então você vai fazer meio que um suco, um shot desses componentes. Então laranja, limão, mel, cúrcuma e beterraba. Você vai fazer, o ideal é tentar não coar esse shot, tá? Mas aí você faz um shotzinho e toma antes das competições ali, 30, 40 minutos antes, para você ir para uma meia maratona, para uma maratona, vai ajudar bastante. E para quem corre e para quem faz academia também, né? Geralmente o nitrato é mais para quem, a princípio, tem isso mais aeróbico, mas para quem faz isso resistido na academia, funciona também, né? Funciona, porque ajuda no fluxo de sangue, né? Exato. E aí quando você está treinando, aumenta o aporte de sangue dentro do músculo que você está acionando. É mais comum esse tipo de conduta com maratonistas pela questão de não treinar em jejum. Normalmente o atleta gosta de comer, né? O de academia já preferem comer, carbar antes. Então são condutas um pouco diferentes, mas para todos é super aplicável. Já que você falou aqui, eu acabei de receber uma pergunta aqui, o pessoal perguntando aqui se treinar em jejum queima mais gordura, já que você comentou disso aí. E se jejum intermitente melhora a performance? Bom, treinar em jejum queima mais gordura porque a gente precisa de 40 minutos durante um treinamento para a gente começar a ter uma queima efetiva de gordura, de corpos cetônicos, né? Transferir isso em forma de energia. Perfeito. Então, quando você treina em jejum, querendo ou não, você antecipa esse processo. Então, sim, auxilia na perda de gordura. Inclusive, em estratégias de treino, você pode usar o jejum intermitente para melhorar a oxidação de gordura, né? Sim. Então, você libera mais energia da gordura. Você pode treinar isso, né? Sim, aí para isso o paciente tem que estar confortável em treinar em jejum, que aí entra o link da sua segunda pergunta, sobre melhora de performance. Eu acredito que isso varia muito de paciente para paciente. Você pode treinar em jejum e ter performance, mas você precisa de um ajuste adequado na noite anterior, ou na refeição que antecede esse jejum, entendeu? Agora, se você não faz uma preparação para o jejum, faz o jejum porque ouviu na internet que é legal e tenta ir lá treinar um treino intenso, às vezes você pode mais passar mal, ter uma hipoglicemia, uma hipotensão e às vezes correr um risco, né? Imagina, você está fazendo um agachamento com uma barra nas costas, com 60 quilos cada lado, que é um treino pesado, vamos dizer, e aí você está fazendo... mas para a grande maioria das pessoas, né, é pesado. Mas você está fazendo um agachamento ali com a barra, entendeu? Ou fazendo um supino, e você está em jejum e você não é habituado, não fez um ajuste na alimentação anterior para fazer esse tipo de treino, mais pode trazer malefício do que benefício. Eu acho que tudo sendo bem orientado por um profissional, tendo um controle, tendo uma boa alimentação prévia, você pode sim ter performance. Qualquer mudança brusca, independente se é jejum, se aumentar a quantidade de alimentos, nada tem que ser muito brusco, né? Você tem que levar em consideração a individualidade, seu objetivo, para não passar do ponto, né? Exato. Eu acho que tudo tem que ter, a gente que trabalha na área da saúde, a gente tem que ter zelo pelo outro também, né? Então antes de querer chegar na estética ou chegar na performance, a gente tem que respeitar o ser humano e o indivíduo que está na nossa frente. E é isso que eu levo muito, muito à risca nos meus atendimentos, porque realmente faz a diferença, cara. Por exemplo, eu já sei que você, Giovanni, não gosta de treinar em jejum. Se você treina em jejum, às vezes você passa mal, mas dependendo do treino de corrida, por exemplo, você consegue fazer. Não, eu consigo, pra mim eu consigo. Claro que treinam de força na academia, no final eu já tô cansado, né? Mas às vezes o intervalado meu ali, que vai até 45 minutos, mas que seja um pouco mais intenso, eu consigo já. Não tenho muito problema, não. Eu, por exemplo, em jejum, não consigo, cara. Tipo, eu já não treino em jejum. Sem carbo não sai dentro de casa. Não tem condição. Powerlifter, né, cara? Aí você já vê. Não dá, não consegue levantar, porque é muita potência, muita força tem que fazer. Exato. É difícil. Exato. Então é isso que entra, né? Entra cada tipo de esporte, cada tipo de atividade que pratica. Por que a gente fala que não aguenta por quê? Não aguenta porque não tem energia, né? Porque assim, o que dá energia, que a gente vai entrar nesse assunto agora, é o carboidrato. Né? Muita gente acha que carboidrato engorda, carboidrato não sei o quê, mas quando a gente fala das vias energéticas, que nem você falou, quando começa 40 minutos a gordura, o carboidrato ele é o primeiro a ser usado. A gente tem a via anaeróbica, né, que é a fosfocreatina, né, que é a via ali
sem uso de oxigênio, mas à medida que vai aumentando a duração e a intensidade, a gente vai usando o glicogênio do músculo, o glicogênio do fígado, aí vai usando a glicose que está na circulação, para depois começar a proteína e gordura numa proporção menor. Só que se a gente não otimiza a quantidade de carboidrato, consequentemente não aumenta o nosso estoque energético de glicogênio, de carboidrato, e acaba fadigando, né? E o que você vê do carboidrato? O que você mais vê de dificuldade das pessoas entenderem a importância? Cara, eu acho que tem muita crendice hoje em dia de que o carboidrato engorda, que é o que você falou. E eu acho isso o cúmulo, porque as calorias do carboidrato são as mesmas das calorias da proteína, que é a que todo mundo ama, né? Fala, quer emagrecer, quer perder gordura, come proteína que tá tudo certo. Então, para quem não sabe, 1 grama de carboidrato tem 4 calorias. 1 grama de proteína tem 4 calorias. E 1 grama de gordura? Tem 9. Então, a gente tem que ter muito mais atenção à gordura, porque normalmente o que o pessoal fala? O pão francês. Vocês já ouviram essa do pão francês? Pão francês inflama, pão francês engorda, não pode, abomina o pão francês. Vai comer 3 de manhã, né? Não, e o pior e passa o que dentro dele? Manteiga. Quanto que tem uma colher de sopa uma colher de sobremesa de manteiga, vocês sabem? Calorias? Não. Cerca de umas 150, 160 calorias. Quanto que tem um pão francês? 50? As mesmas 150. Mesmo 150? Então você pega um pão francês e coloca dentro do outro. E o grande lance é o quê? O poder de saciedade disso é muito baixo. Entendeu? Por isso que a pessoa come 3, come 4 pães. Então o erro do carboidrato não é o carboidrato, é o alto consumo. Aquele mesmo cidadão que fala que macarrão não dá, macarrão engorda. Por quê? Porque o macarrão, cara, ele ganha peso durante o poder de cocção, o índice de cocção do macarrão é grande, então ele hidrata bastante, né, por ter bastante amido, por ter bastante carboidrato, e quando você pesa ele pesa muito. Você pega lá 150 gramas de arroz, 150 gramas de macarrão, a porção de arroz é muito maior do que a porção de macarrão. O que quando a pessoa vai comer macarrão faz? Enche um prato de macarrão e come só macarrão. E aquilo ali daqui a pouco ele tá com fome de novo, porque a digestão do carboidrato é mais rápido, entendeu? Então o mal do carboidrato é o erro no consumo, não o carboidrato. Se o carboidrato está bem equalizado, se você coloca proteína junto, você já diminui o índice glicêmico desse carboidrato, você aumenta o poder de saciedade, você equilibra melhor as valências da alimentação. Então acho que está muito mais correlacionado em reeducação, né? As pessoas entenderem agora como você explicou, a real necessidade do consumo, que o carboidrato é a principal fonte energética do corpo, e também entenderem que ele é muito mais aliado, às vezes num processo de ganho de massa, num processo de perda de peso, o carboidrato é super aliado. Retardo de fadiga, né? Melhora rendimento no treino. Tudo. Ele que vai te trazer performance no treino, vamos se dizer, né? Em teoria, deveria ser ele que deveria te trazer esse tipo de performance, não a proteína. A proteína, ela é reparadora de tecido, entendeu? As pessoas normalmente fazem uma dieta mais cetogênica, uma dieta low carb para potencializar a queima de gordura, mas isso não gera performance. Quando você está lidando com um atleta, você não pode traçar essa rota, porque aí sempre, você tem, né? Exato, você tem às vezes, por exemplo, num período, entre aspas, assim, de férias, onde você tem menos treino, menos desgaste de treino, você pode fazer uma dedução de percentual de gordura para o cara chegar bem na pré-temporada. Isso pode acontecer. Agora, toda hora, cortar carboidrato. E outra, tem um órgão do corpo de vocês aí que vai ficar pedindo arrego. Qual que é esse órgão? Vocês sabem? O cérebro, né? O cérebro, que é o único órgão que só trabalha com carboidrato. Então você pode ver, começou a fazer dieta cetogênica, dieta low carb, dor de cabeça, vertigem, falta de concentração, reflexo. Tudo isso acontece por quê? Porque o cérebro não tem energia, o cérebro não tem aporte suficiente para executar as funções dele. E é legal o que você tá falando, porque assim, eu fiquei pensando aqui, no começo aqui do mês, eu passei com você e o Danilo passou com você, né? Pra gente poder fazer um reajuste alimentar, cada um com objetivos diferentes. E aí, independente de qual momento que a gente tá, se eu já atingi o que eu quis, que eu queria, o Danilo também, independente disso, o processo de alimentação, ele é sempre constante, né? Você sempre tem que estar atento ali, como treino, mas assim, talvez a alimentação um pouco mais, né? Mais regrado, porque você faz todo dia, mais de uma vez. Às vezes treino, você treina uma vez, às vezes pula um treino, mas a alimentação é todo dia. E o carboidrato em si, falando dele, a gente tem que saber o que a gente vai comer antes da corrida, de um treino, durante e depois, né? E muitas vezes as pessoas só querem ficar, come antes, às vezes suplementa depois, mas durante, mas depois também não come, né? Demora muito pra poder comer. Eu, geralmente, pós-treino, cara, eu tenho muita fome, mas tem amigo meu que não tem nada de fome. E às vezes a janela
Você não? Tem muita fome também? Toda hora. Toda hora. E o controle é diferente. O controle é diferente. E essa janela pós-alimentação também está já relacionado com o rendimento no próximo treino, né? Porque o que você vai comer logo depois do treino, você aumenta muito já o estoque mais rápido de glicogênio, de energia ali, né? E não somente isso, mas a reparação do tecido também. Então, poucas pessoas sabem que pós um treino, né, qualquer tipo de treino, você tem até 1 hora para ingerir qualquer tipo de fonte proteica. Além disso, você pode estar catabolizando o músculo. Vai ser muito mais fácil, muito mais suscetível para o corpo depletar musculatura do que depletar gordura naquele momento. Sim. Entendeu? Então ele vai depletar músculo para conseguir ter energia. E aí você acabou de treinar a musculatura, querendo ter um desenvolvimento dela. E aí tu tá perdendo porque não soube se alimentar, entendeu? Então entra também nessa via da suplementação. Tem gente que acha que, então tá bom, então tem que tomar proteína, então vou tomar um whey protein aqui e depois ficar 3, 4 horas sem comer, chega lá no jantar. Achando que só a proteína vai ser importante ali pro anabolismo, né? Pra construção de músculo, né? Exato, quando tá Muita muito gente que errado. não consegue ter o resultado, né? Por culpa exatamente disso. É exatamente nesse ponto. Treina. Eu tenho muitos relatos na clínica. Pô, eu treino há muitos anos, não consigo ver diferença, parece que eu treino pra nada. E às vezes é o padrão de alimentação, às vezes é o padrão de sono, às vezes é a hidratação. Então, é aquilo, cara, não adianta. Se você só faz uma valência bem feita, que é o que você falou, a alimentação, ela é todo dia, várias vezes no dia, entendeu? O treino você faz uma vez no dia, às vezes tem dias que você não treina. E as demais horas? O que você faz? Como que você organiza a sua alimentação? Tem que manter um padrão, né? Não pode oscilar tanto. Tem que saber pensar a alimentação. Por exemplo, vamos dar um relato aqui. O Giovanni tem a barrinha de proteína dele na parte da tarde. Ele esqueceu a barrinha de proteína, só que ele pegou uma proteína aqui, fez um shake, tomou, amenizou o prejuízo, depois do podcast vai sair para comer. Então já equalizou, você já tem um pouco mais desse controle. Então tá bom, o que eu posso fazer? O que eu posso encaixar no lugar? Porque falando um pouco da minha dificuldade, eu tenho um pouco de... Às vezes a minha manhã é boa. Tomo um puta café da manhã. À tarde eu consigo também, às vezes, colocar uma proteína, um carboidrato. Almoço bem. Problema do almoço pra janta. Às vezes eu tô no consultório, às vezes eu tô no clube que tem jogo e, cara, pra mim fica difícil. E agora que a gente conversou, eu tenho que ter umas dietas um pouco mais frequentes ali, né? Pra poder não gerar um catabolismo ali, né? Ou usar o meu músculo pra poder colocar energia ali. E aí essa reeducação aqui pra mim tá sendo importante. Não, total, porque querendo ou não, cara, é a rotina que muitas pessoas hoje têm. A gente não tem tanto tempo, né, pra preparar. Às vezes a pessoa sai de casa de manhã, fica até de noite no trabalho e volta depois já vai direto pra academia. Então tem que ter um ajuste na alimentação de acordo com a rotina do paciente. Às vezes, eu não vou dizer que a barrinha de proteína é a melhor opção de todas, não é. Porque eu até brinco com os pacientes que nenhuma presta. Entendeu? Só que para aplicar num cenário onde o cara, é médico, não tem tanto tempo entre uma consulta e outra para poder parar e comer, entendeu? Às vezes, não tem como ficar carregando milhares de coisas durante seu dia, ou às vezes não tem um armazenamento, enfim. A gente tem que adaptar de acordo com a rotina e com a necessidade do paciente. E, óbvio, tentar entender quais são os seus objetivos também. E assim, eu levei uma bronca no meio da minha consulta, que eu como numa velocidade gigantesca, e bebo bastante líquido. Exato. Qual dica que você dá exatamente para quem sofre com isso? Que tem que comer muito rápido. Cara, eu só tenho meia hora. Como a gente foi da bola durante muito tempo, a gente realmente é tudo muito rápido. É 40 minutos, meia hora para comer, já voltar para atender, enfim, não para, né? Uhum. E aí, meio que quase 10 anos fazendo isso, você fica meio que automático. E acho que é o certo. E eu preciso no caso, aprender de uma forma correta, né? Então a dúvida é exatamente essa. Qual é a dica que você dá em relação à alimentação, de mastigação, o efeito dela, e também da ingestão de líquido? Cara, durante a alimentação. Excelente colocação, Danilão. Vou ser bem coeso aqui, bem sucinto para todos entenderem. Eu acho que quando você não mastiga bem o alimento, você perde em 3 pontos. Primeiro deles, digestão. Segundo, absorção. E terceiro, saciedade. Digestão porque, se você não mastigou bem, o primeiro processo de quebra não foi feito direito. Então dá muito mais trabalho pro seu estômago digerir esse alimento, né? E tem muita gente que fica pesada e fala, putz, eu comeu tão rápido que não sente fome. Aí fica uma janela de horas sem comer muito grande. Porque enquanto a gente está digerindo, a gente não sente fome, entendeu? E aí tem uma perda no processo absortivo. Porque se o alimento não foi bem mastigado, triturado, a gente não consegue, o intestino delgado, que é responsável por essa absorção de nutrientes, ele não consegue puxar, a mucosa não consegue puxar o que tem dentro do alimento.
e aí tem uma perda de absorção. E no processo de saciedade é o que mais pega as pessoas, que a gente vê muitas pessoas hoje com relato de compulsão alimentar. Mas a compulsão alimentar também está associada, além de ansiedade e outros fatores, também é um padrão de mastigação. Aquela pessoa que come muito rápido, o cérebro dela ainda não entendeu que ela comeu aquele volume de comida, entendeu? Não deu tempo do cérebro entender. Não sei se vocês já ouviram alguma vez na vida, descanse o talher por 5 minutos que você vai ver que sua fome vai passar. Não é que a fome passa, você dá tempo do seu cérebro entender e receber esse sinal. Quando você come muito rápido, você terminou de comer, você, acho que eu vou pegar mais um pouquinho. Aquela sobremesa olhou pra mim de um jeito que eu acho que ela tá me chamando. E aí você vai, você repete, você come a sobremesa, você toma um refrigerante, você isso, você aquilo. Distende, né? Fica muito estufado. E aí fica horas e horas sem comer, chega no jantar, repete a mesma coisa. Sonolento. Cara, vai ficar letárgico, por quê? Porque o corpo vai diminuir fluxo de sangue nas extremidades, vai acoplar tudo na região digestiva para facilitar esse processo de digestão, acelerar isso daí. Então é aquele famoso soninho pós-feijoada, sabe? Então isso vai acontecer. E também tem o lance de aumentar as janelas sem alimentação, que aí você diminui a sua taxa metabólica, né? Você prejudica seu metabolismo, porque seu corpo não começa a liberar tanta energia para você, e você aumenta as chances de descompensação na próxima refeição. Porque aí você fica uma janela muito grande sem comer, chega na próxima refeição, você tá com muita fome, você faz a mesma coisa de novo. E aí é o como para ganhar peso. Então mastiga, viu? O ideal, se atentar à mastigação e evitar líquido, que era um outro problema do Danilo também, uma outra dificuldade do Danilo, ingerir líquido enquanto come, porque não é tão legal assim para o processo de digestão. Então o ideal é sempre líquidos de 30 a 40 minutos após a refeição. Eu sei que é difícil, mas é um teste, você tem que coloca ali, depois da refeição, diminui a quantidade, depois vai aumentando de 5 em 5 minutos até chegar nos 40. Não, perfeito. Eu acho que a gente está encaminhando aqui para o final. Eu acho que foi um bate-papo muito importante para criar consciência das pessoas em relação à alimentação, né? Criar educação, porque todo mundo sabe o que tem que comer. Aliás, não o que tem que comer, mas tem que comer melhor. Mas é difícil todo sair... Todo mundo sabe que tem que comer, né? Exatamente, tem que comer, mas não sabe o que comer, como comer, e às vezes acaba que não sai desse ciclo, né? Então esse podcast de hoje eu acho que foi para gerar essa consciência das pessoas, gerar um start. Putz, será que o que eu tô comendo tá sendo condizente com o que eu tô treinando? Será que não tá? Será que eu preciso mudar alguma coisa? Será que eu não tô tomando suplemento demais? Quanto que eu tô gastando com suplemento? Será que aqui é importante eu tomar tudo isso aqui? Será que não é? Né? Então eu acho que o acompanhamento conjunto tanto do nutricionista quanto com o médico, treinador, fisioterapeuta, dependendo do seu objetivo, de qual estágio você tá, isso é fundamental, né? Agora, queria, para finalizar, Silvio, do nosso bate-papo, o que você... 3 dicas aí para as pessoas sobre alimentação, o que deveria fazer, não deveria fazer? Cara, é difícil falar o que deveria e o que não deveria, porque isso varia de acordo com o tipo de treino, né? Mas eu acho que, gente, uma coisa que vocês têm que deixar de fazer é deixar de comer. Muita gente acha que para emagrecer eu tenho que parar de comer. Para emagrecer eu preciso cortar tudo, eu não vou comer nada que eu gosto. E não é bem assim. A vida ela é formada por equilíbrio, então acho que vocês têm que ter mais equilíbrio alimentar, né? A alimentação, ela é prazer também. Ela é um momento de socialização, é assim desde as épocas ancestrais, então é um momento de às vezes você ter um momento com a família, ter um momento com amigos, então para tudo na vida existe momento, então deixar um pouco de lado esse negócio de extremismo, então acho que o equilíbrio é o melhor caminho. Eu acho que a hidratação é um ponto muito importante, porque, como eu disse, as pessoas não se hidratam de forma adequada. E o que você vê de gente oscilando peso, se você tá aí na tela e você pesa na sexta-feira, tá, um exemplo, tá com 70 quilos, pesa na segunda-feira, tá com 72, 73, provavelmente você é um sério candidato a estar retendo líquido. E não pense que você engordou. Eu ouço muito isso. Eu engordei, eu ganhei 3 quilos no final de semana. Cara, isso é meramente, eu não vou dizer impossível, né, porque depende da pessoa, mas é muito difícil. Vocês sabiam que para você ganhar 1 quilo de gordura, você precisa ingerir pelo menos entre 7.000 a 9.000 calorias? É muita coisa. É muita coisa. Isso tirando o seu gasto, tirando tudo que você gasta durante o dia. Então é como se você estivesse comendo ali uns 10 Big Macs com batata e coca. Você tem que comer isso daí e todos os dias para ganhar ali 3 quilos no final de semana. Então é muito inviável. Então normalmente isso é o quê? Aumento de alimentos inflamatórios, come alimentos que não são dentro de um padrão certo e não bebe água. Então acho que a hidratação é um ponto muito importante. Deixar de cultuar a alimentação ou qualquer tipo de ganho de peso ou perda de peso como extremismo, né? Vou parar de comer, eu vou comer demais até passar mal.
Então acho que o equilíbrio e sono, gente, sono. Porque hoje em dia é a era do imediatismo, todo mundo quer tudo pra ontem, né? Não é pra hoje, não é pra amanhã, é pra ontem. E aí os caras você pode ver o tanto de pessoas que estão tendo burnout aí, pessoas que não estão conseguindo trabalhar da melhor forma porque se sobrecarregam, então trabalham demais, às vezes cultuam muito treino, mas não tem um sono adequado. Então o sono é muito importante, tá? Para regulação hormonal, para a gente conseguir ter um anabolismo muscular, para a gente conseguir ter uma perda de peso. Eu tenho relatos de pacientes que perdem peso só de terem melhorado o sono. Então o sono também auxilia nessa perda de peso, porque quando a gente não dorme, a gente eleva um hormônio que é inflamatório, que é o cortisol. E esse hormônio elevado, ele inflama o corpo, faz com que você retenha líquido e fique oscilando peso. Então, sono, água, olha lá, só coisa básica. E uma alimentação equilibrada, sem extremismos, gente. Não fica confiando só no que vem na internet aí, o que a influenciadora tal falou, a fulana de tal disse. Venha com pessoas que têm embasamento científico e com pessoas que têm a especificação para poder te auxiliar, porque eu acho que é isso que faz a diferença. Se você ainda não passou com um nutricionista, se consulte com um nutricionista para você se aproximar do alimento e ter uma boa relação com a comida, que eu acho que isso está muito difícil hoje em dia. As pessoas não têm uma boa relação com a comida e isso acaba desencadeando em vários outros transtornos. Verdade. Assim, a gente queria agradecer, né, o Silvio, porque, uma aula que ele deu aqui pra gente. Exatamente. Espero realmente ter contribuído, né, com todo esse processo de conhecimento. O público deve estar adorando, tá? E para quem gostou e quer conhecer um pouquinho mais, fala aí sua rede social para poder te seguir, para poder marcar uma consulta. Enfim. Show de bola, show de bola. Primeiramente, muito grato a todos vocês pela oportunidade, também a vocês que estão assistindo, espero que vocês tenham gostado e tenham tirado proveito disso daqui. Saiba que tudo que eu falei aqui é o que eu tenho no meu coração, eu vivo a nutrição, eu falo para os meus pacientes que eu não somente falo para eles fazerem, eu faço também. Então eu vivo isso daqui, eu gosto demais do que eu faço e eu vou deixar minhas redes sociais aqui para vocês ir lá e acompanhar, tá saindo vídeo todos os dias também, Reels todos os dias, tá saindo muito conteúdo bom, conteúdos educativos, tá? Não são conteúdos virais de, isso daqui tem tantas calorias, aquilo tem tantas, são conteúdos que vão educar, são conteúdos que vão trazer conhecimento, que vão fazer com que vocês se aproximem do alimento e enxerguem a nutrição por outro ângulo, tá bom? Então meu Instagram é @NutriSilvioPrado, o Silvio é com SY, tá bom? Minha mãe tava inspirada. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar uma mensagem pra ele, pode mandar uma mensagem aqui pra gente. A gente vai estar no YouTube, a gente vai estar no Spotify, a gente tem no Instagram também nosso aqui da Player. Vai achar a gente, o Danilo lá, eu e o Danilo. Então, se precisar, só falar com a gente que a gente tá aqui pra ajudar vocês. Estamos às ordens, aqui vocês estão em boas mãos. Confio de olhos fechados nesses profissionais e tô muito feliz de fazer parte disso aqui também. Mas Deus, Silvio, muito obrigado aí. Eu que agradeço. Boa, garoto. Muito, meu. Boa, Danilão.